Então, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, né? Como eu estava falando, o enfisema pulmonar quanto a bronquite crônica, a pessoa ela tem tanto risco aqui de AVC quanto de infarto. Por quê? Vai chegar pouco oxigênio no coração e pouco oxigênio no cérebro, certo? Aí a gente tem aqui alguns sintomas, certo? Da ADPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que diz assim: a ADPOC é uma doença que vai de forma lenta, ou seja, uma doença insidiosa de instalação lenta. Geralmente, o primeiro sintoma é uma discreta falta de ar, que a gente chama de dispneia, associada a esforços como subir escadas, andar depressa ou praticar atividades esportivas. Com o passar do tempo, a falta de ar vai se tornando mais intensa e é provocada por esforços cada vez menores. Foi como eu falei para você, galera. Tanto o enfisema pulmonar quanto a bronquite crônica são doenças, como o nome diz, crônicas, e elas vão se desenvolvendo de forma lenta. E os sinais e sintomas também, as pessoas elas começam a apresentar, né, de forma insidiosa, de forma lenta. E claro que cada vez que passa vai ficando mais agravante, tá? Aí eu tenho alguns sinais e sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica, como por exemplo a tosse, claro, né? Se eu estou tendo ali problemas no sistema respiratório, vai ter tosse. Pigarro, que é aquela presença de sangue, né? Às vezes quando a pessoa ali tosse, né? Tem presença de sangue, que é o pigarro que a gente fala. Falta de ar e fadiga e catarro em excesso. Esses são alguns sintomas aí da DPOC. Aí a gente tem os fatores de risco. Fatores de risco, eu quero deixar claro para vocês que não é causa, tá? Então, primeiro fator de risco, principalmente, pessoal, para a pessoa ter bronquite crônica ou enfisema pulmonar é o tabagismo, certo? Por quê? Por causa da nicotina, que é a substância que está presente no cigarro lá. Aí a gente tem o histórico familiar, certo? O fator histórico familiar pesa, ou seja, o pai ou a mãe teve DPLC, teve bronquite crônica ou enfisema pulmonar. A pessoa também tem uma grande chance de ter DPLC. Inalação constante de gases, como fumaça de lenha e produtos tóxicos. Aqui entra aquela situação, né? Pessoas que trabalham aí com um lugar onde a gente tem produção de gases, às vezes indústria, né? Trabalha próximo de fogo, ali o pessoal que trabalha com farinha. Então, essas substâncias ali, esses produtos tóxicos, eles também se posicionam como um fator de risco para a pessoa desenvolver aí um quadro de DPOC, tá? Como é que a gente vai fazer o diagnóstico da pessoa que tem ali, que está suspeita de doença pulmonar obstrutiva crônica? Eu quero deixar bem claro, galera, esse exame aqui, ó, chamado de espirometria. Tá bem aqui, ó, questão de prova. É um exame chamado de espirometria para fechar o que? O diagnóstico. Ou seja, a pessoa ela vai soprar nesse aparelhozinho aí que a gente chama de espirômetro. Aí a gente vai ver se a pessoa tem doença pulmonar obstrutiva crônica. E olha só o que diz. Esse é um exame, né, chamado de espirometria, mede a força do sopro da pessoa e atesta a DPOC se o fluxo de ar for fraco. Ou seja, a gente tem uma porcentagem ali, né, de força de ar que a pessoa tem que ter. Então ela vai assoprar nesse espirômetro aí, vai soprar. Não atingiu a capacidade que era para atingir, capacidade ventilatória pulmonar. Então a pessoa pode ser diagnosticada ali como um quadro de DPOC, certo? Bem facinho. Então, como é o nome desse procedimento, pessoal? Espirometria. Anote isso no seu caderninho que é questão de prova, tá bom? Aí tem o tratamento, né? A gente sabe, pessoal, que o tratamento o principal, melhor dizendo, é a pessoa parar de fumar, né? Então nós vamos orientar os nossos pacientes lá que dão entrada em clínica médica, eles têm que parar de fumar, cessar o tabagismo, né? O que diz aqui, ó? Parar de fumar é a única forma de impedir o declínio progressivo da função respiratória. Chicletes, adesivos de nicotinas e drogas antidepressivas como bupropiona, associados a terapêuticas, né, comportamentais, são de grande utilidade para o tratamento da dependência de nicotina nos portadores de DPOC. É aquela situação, né? É bem complicado a gente conseguir fazer com que a pessoa
pare de fumar o mais rápido possível. Então, às vezes a pessoa acessa o tabagismo, mas a gente tem que utilizar ali algumas formas para que a pessoa possa largar o tabagismo de forma lenta, como por exemplo chiclete, né, adesivo de nicotina, que não traz tantos problemas ali para a pessoa. É uma forma de substituir de forma lenta. Beleza? Então vimos os conceitos de DPCO. A gente vai começar a falar sobre a primeira DPOC, que é a bronquite crônica, tá? Quais são as duas DPOC que a gente vai ver? Bronquite crônica e enfisema pulmonar, certo? Falando da bronquite crônica, galera, a gente já tem que ter em mente que é o quê? Uma inflamação dos brônquios pulmonares, né? Então os brônquios ali, aquelas tubinhos que ficam dentro do pulmão, eles vão ficar o quê? Inflamados. Esse quadro a gente chama de bronquite, tá? Vai persistir por mais de 3 meses. Por que é mais de 3 meses, pessoal? Porque é uma doença crônica. Se fosse menos de 3 meses, era uma doença aguda, né? Então, bronquite crônica ela vai persistir por mais de 3 meses. O principal sintoma é a tosse com secreção, é a tosse com muco. Tá? Tem cura? Quase que difícil, né? Mas